Saudações, viajantes pelas eras. Hoje caminhamos não por palácios ou templos, mas por um desfiladeiro onde a glória nasceu do sacrifício. Um lugar estreito, sufocado entre o mar e a montanha, onde 300 homens enfrentaram o império. Esta é a história de Leônidas de Esparta e da Batalha das Termópilas. Travada no ano de 480 a.C., um relato de coragem, dever e imortalidade. A Grécia Antiga não era uma nação unida. Era um mosaico de cidades-estado, as polis. De um lado, Atenas, orgulhosa de sua democracia e arte. Do outro, Esparta, uma sociedade forjada pela disciplina e pela guerra. Enquanto filósofos atenienses discutiam o sentido da virtude, os jovens espartanos aprendiam o valor do silêncio e da obediência. Mas, lá no Oriente, uma sombra se agigantava. O Império Persa, sob o comando de Xerxes I, herdou de seu pai, Dário, não apenas um trono, mas uma sede insaciável de vingança. 10 anos antes, em 490 a.C., Dário havia sido humilhado pelos gregos na Batalha de Maratona. Xerxes jurou que não cometeria o mesmo erro. Por anos ele preparou a maior máquina de guerra que o mundo já havia visto. Mandou construir pontes de barco sobre o Estreito de Helesponto e até mesmo cavar canais através de montanhas para facilitar a passagem de sua frota. Centenas de milhares de homens de mais de 20 povos diferentes marcharam sob seu estandarte. O sol da manhã refletia em um mar de lanças que parecia não ter fim. Diante dessa ameaça colossal, as cidades gregas, que não eram lá muito unidas, se reuniram em Corinto. O medo era palpável entre as cidades-estado gregas. Muitos defendiam a rendição imediata. Outros, temendo dividir suas tropas, hesitavam. Foi então que Leônidas, rei de Esparta, se levantou. Sua voz, firme e cortante, silenciou o salão. Enquanto houver um homem disposto a empunhar a lança, a Grécia não será escrava. Naquele momento, o pacto das cidades livres foi selado com sangue e aço. Mas Esparta enfrentava um dilema. As leis religiosas proibiam a guerra durante as festas de Carneia, um festival sagrado. Enviar todo o exército era impensável. Desafiando os presságios e a tradição, Leônidas tomou uma decisão ousada. Ele escolheu 300 de seus melhores guerreiros, todos eles pais de filhos, para garantir que suas linhagens não se extinguissem. Aqueles homens sabiam o que os esperava. Eles marcharam para a glória, cientes de que não voltariam para casa. Pelas estradas poeirentas da Grécia, o pequeno exército marchou em direção ao norte. Não estavam sozinhos. A eles se juntaram aliados de outras polis, tessálios, tebanos e, notavelmente, 700 tespianos que lutariam até o fim. Leônidas caminhava à frente, sem coroa, sem nenhuma ostentação. Era apenas um guerreiro entre guerreiros. Ao passarem pelo oráculo de Delfos, a profecia foi sombria: ou um rei morrerá, ou Esparta cairá. Leônidas não hesitou. Ele aceitou seu destino. O local escolhido para a batalha era uma obra-prima estratégica, as Termopylas, que significa portões quentes, uma passagem incrivelmente estreita, espremida entre montanhas íngremes e o mar Egeu. A esmagadora vantagem numérica dos persas seria anulada. Um exército de milhares seria forçado a lutar como se fossem apenas centenas. Caminhando hoje sobre essas mesmas pedras, quase podemos sentir o cheiro de ferro e sal que pairava no ar. Quando o exército colossal de Xerxes finalmente chegou, o rei persa, confiante, enviou um mensageiro com uma proposta simples: entreguem suas armas e serão poupados. A resposta de Leônidas entrou para a história. Um desafio encapsulado em 2 palavras: Molon Labe, venha pegá-las. Xerxes sorriu, achando graça da insolência. Ele ainda não compreendia que estava prestes a enfrentar homens que não temiam a morte, pois já a haviam abraçado como parte de seu dever. Ao som de tambores de guerra, as primeiras ondas de tropas persas avançaram. Os hoplitas gregos então formaram a falange, ombro em ombro, escudo com escudo. Eles se tornaram praticamente uma muralha grega. A cada investida, a muralha resistia e o mar, antes azul, ia ficando cada vez mais vermelho com o sangue dos invasores. Até mesmo os imortais, a guarda de elite de Xerxes, foram dizimados. Da colina, o rei persa assistia a tudo, incrédulo e furioso. No segundo dia, a ira de Xerxes transbordou. Ele ordenou ataques sucessivos, jogando onda após onda de seus melhores soldados contra a linha grega. Mas os espartanos lutavam com uma precisão fria, uma economia de movimento letal. A cada corpo que caía, outro tomava seu lugar instantaneamente. O chão tremia sob o impacto de escudos e lanças, e os gregos, em meio ao caos, zombavam de seus inimigos, como quem dança à beira da eternidade. Mas a coragem não pode deter a traição. Na calada da noite, um morador local chamado Efialtes, movido pela ganância,
procurou o acampamento persa. Ele revelou a Xerxes a existência de uma trilha secreta que contornava as montanhas e levaria os persas para a retaguarda dos gregos. O destino dos defensores estava selado. Quando Leônidas soube da traição, ele entendeu que a batalha estava perdida, mas a guerra pela alma da Grécia estava prestes a começar. Reunido com seus homens sob a luz da lua, Leônidas dispensou a maior parte das tropas aliadas, agradecendo por seu serviço. Aos que ficaram, ele ofereceu uma escolha final. Quem quiser partir, vá em paz. Quem quiser ficar, morra comigo. Nenhum espartano se moveu. Os tespianos também decidiram ficar. Ao amanhecer, eles não se prepararam para a defesa, mas para o ataque. Cantaram o peão, o hino de guerra, e levantaram suas lanças como uma última oração aos céus. Os persas vieram de ambos os lados. O rugido das trombetas ecoou pelo desfiladeiro. Escudos se chocaram, lanças se partiram. Quando as lanças quebraram, eles lutaram com espadas curtas. Quando as espadas se perderam, lutaram com punhos, dentes e pedras. Leônidas, lutando na linha de frente, tombou, atingido por uma saraivada de flechas. Mas mesmo com seu rei morto, a luta não cessou. Seus homens lutaram ferozmente sobre seu corpo, determinados a não entregar o corpo de Leônidas ao inimigo. Xerxes, obcecado, ordenou que o corpo de Leônidas fosse capturado a qualquer custo, mas os espartanos restantes formaram um círculo de ferro ao redor de seu rei caído. Ali, sob uma chuva de flechas que, segundo relatos, escureceu o sol, eles morreram até o último homem defendendo a honra de seu líder. Heródoto, o pai da história, escreveu que nas Termópilas caíram cerca de 2.000 homens gregos, e entre 20.000 e 40.000 persas. Um preço alto demais pago por uma vitória vazia, pois nem 1.000 exércitos podem derrotar a memória dos que morrem por convicção. Foi naquele instante, no sacrifício final, que o mito nasceu das cinzas da derrota. Quando a poeira finalmente baixou, Xerxes caminhou pelo campo de batalha coberto de cadáveres. Não havia triunfo em seu rosto, apenas perplexidade. Ele havia vencido a batalha, mas sentia que tinha perdido algo muito maior. Em um ato de fúria impotente, ele ordenou que o corpo de Leônidas fosse decapitado e crucificado, um gesto de profanação para poder retirar sua glória. A notícia do sacrifício nas Termópilas se espalhou como fogo por toda a Grécia. As cidades-estado, antes divididas e hesitantes, agora estavam unidas por uma causa comum. Pessoas comuns, de pescadores a fazendeiros, pegaram em armas, inspirados pela coragem indomável dos 300. A morte de Leônidas não foi o fim. Foi o fósforo que reacendeu a chama da liberdade grega. Após essa batalha, Xerxes tentou novamente subjugar a Grécia. Mas o espírito de Leônidas parecia estar em toda parte. O exército persa, antes invencível, foi aniquilado na batalha naval de Salamina e, depois esmagado em terra, na batalha de Plateia. Com isso, o grande império recuou, completamente humilhado. As Termópilas haviam sido uma derrota tática, mas se transformaram na maior vitória moral da história. A Grécia estava salva. Por séculos, os espartanos seriam lembrados como o exemplo máximo de disciplina e bravura. Seu lema atravessou o tempo. Volte com seu escudo, ou sobre ele. Isso significava que um guerreiro só tinha duas opções: retornar vitorioso, carregando seu escudo, ou retornar morto, sendo carregado sobre ele. A desonra de abandonar o campo de batalha não era uma opção. Hoje, no local da batalha, não há um palácio ou um mausoléu extravagante. Há apenas uma simples inscrição em pedra, um epitáfio que ecoa através dos milênios. Estrangeiro, diga a Esparta que aqui jazemos, fiéis às suas leis até o último suspiro. Nenhum mármore, nenhum ouro, apenas palavras. Mas são essas palavras que eternizaram os heróis e sua causa. Leônidas não foi apenas um rei. Ele se tornou um símbolo eterno de resistência contra a tirania. Sua morte ressoou em cada geração que, ao longo da história, se levantou para lutar pela liberdade. Pois, ao contrário de Xerxes, que conquistou terras, Leônidas conquistou algo muito mais duradouro: o tempo e o coração da humanidade. E assim, viajantes pelas eras, chegamos ao fim desta estrada estreita. Deixe aqui nos comentários o que achou dessa história. Acha que teria a bravura de Leônidas e seus homens? O vento que sopra nas Termópilas ainda parece carregar os ecos de 300 lanças se chocando contra um império. Eles morreram acreditando que a liberdade de um povo vale mais do que a vida de um homem. E talvez seja por isso que mais de 2 milênios depois, ainda contamos suas histórias e pronunciamos seus nomes com reverência. Que a coragem de Leônidas inspire todos aqueles que hoje resistem à opressão. E que o sacrifício dos 300 nos lembre de que a eternidade não pertence aos conquistadores, mas àqueles que nunca recuam. Obrigado por viajarem conosco. Se gostaram dessa jornada, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima viagem pelas eras. Que a honra os acompanhe, onde quer que o tempo os leve.